Voltando então para a nossa segunda parte da aula 5, vamos começar a ver o Simple Present Tense. É o primeiro tempo verbal que nós aprendemos, inclusive, quando nós aprendemos a falar, né? A gente, quando aprende a falar, a primeira coisa que a gente aprende é aquele tempo presente, a falar sobre o presente. O eu quero, eu posso, eu desejo, né? Então, o primeiro tempo verbal que todo ser humano aprende a falar é o presente, que é o tempo verbal mais comum de se utilizar, tá? Quando eu utilizo o Simple Present? Eu utilizo para falar sobre fatos. Um exemplo, the earth revolves around the sun. A Terra gira ao redor do Sol, é um fato. Então, eu uso o Simple Present. Eu uso também para falar sobre hábitos, ações repetitivas, rotinas. Olha só, I wake up at 6 o'clock every morning. Eu acordo às 6 horas toda manhã, tá? I wake up, até vou fazer um adendo aqui. Wake up é um phrasal verb. Lembra que eu falei um pouquinho mais no começo da aula, né? No começo do primeiro bloco? Wake, sozinho, é levantar. Wake up é levantar da cama, tá? Eu uso wake up para levantar, tá? Levantar no sentido de estar deitado e ficar em pé, tá? Uma outra forma de usar o Simple Present é para falar do presente, né? Do momento atual. I am tired now. Eu estou cansado agora. I'm tired now, ok? Tired é um adjetivo que significa cansado. Então, eu estou cansado agora, né? Eu uso o Simple Present. Outra forma de usar o Simple Present, para falar sobre um evento futuro certo. É um evento próximo que já é certo que vai acontecer. Eu posso usar o futuro, o tempo verbal futuro, mas eu posso também usar o Simple Present. Olha um exemplo. She arrives at 8 this evening. Né? Ela chega às 8 essa noite, né? Logo mais tarde. Então, ela vai chegar. She will arrive at 8 this evening. É uma forma de falar, que é o futuro. Mas eu posso falar no Simple Present porque eu já tenho uma certeza daquele evento. She arrives at 8 this evening, tá? Eu posso usar para um evento futuro certo. Para dar instruções ou orientações. Olha só, aqui no caso uma receita. You mix the flour with all the dry ingredients. Você mistura a farinha com todos os ingredientes secos, né? Eu uso o Simple Present. Quando eu estou dando uma instrução de alguma coisa, eu dou instruções sempre no presente simples. E, por fim, para contar uma história. Quando eu conto uma história e eu estou contando uma ação que acontece, eu posso usar o Simple Present. Olha o exemplo aqui. He walks into the crowded room, everyone stares at him. Eu estou contando, eu estou narrando uma cena, né? Ele entra na sala lotada, todo mundo olha para ele, a gente consegue até visualizar a imagem, né? Então, eu estou contando uma história, eu posso contar no Simple Present. Como eu formo a estrutura do Simple Present? Aqui eu quero a atenção especial de vocês, porque esse assunto costuma gerar um pouco de confusão, tá? Eu posso usar a forma afirmativa, uma frase na afirmativa. Eu posso usar o verbo numa frase negativa e eu posso usar o verbo numa forma interrogativa. Primeiro de tudo, vamos abordar a afirmativa. Como ela funciona? A afirmativa, eu vou ter que diferenciar o verbo de acordo com o sujeito, tá? Seria a conjugação verbal. Primeiro de tudo, vamos desmistificar uma coisa do inglês em relação ao português. Gente, português é muito difícil. Português, para cada pessoa, né? Para cada pessoa, eu vou ter uma conjugação verbal, né? Eu falo, eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. São 6 formas verbais para um único tempo verbal, que é o presente. No inglês, nós não temos essa quantidade de variação. Com exceção do verbo to be, que vai apresentar 3 formas conjugais para o presente, todos os outros verbos vão ter no máximo 2. É uma para a primeira e segunda do singular e todas as pessoas do plural, e uma única diferente para a terceira pessoa do singular. Qual é a terceira pessoa do singular? Lembra na aula que a gente falou sobre referência pronominal? A gente viu sobre os pronomes. A terceira pessoa do singular é o ele, ela ou it, que é utilizado para coisas ou animais, né? Então, he, she or it.
Então, quando eu falo o verbo utilizando a primeira pessoa do singular ou a segunda, que é o I ou you, eu vou usar o verbo puro e simples, assim como está no exemplo aqui do nosso slide. I like sports, ok? Agora, se eu vou usar o verbo na terceira pessoa do singular, se eu estou falando da ação que uma outra terceira pessoa está fazendo, né? O ele ou ela, ou uma coisa, ou um animal, eu vou acrescentar um Szinho ao final do verbo, ok? Então, vai ficar assim, he likes sports, tá? I like, you like, he likes, ok? Isso é muito importante a gente memorizar essa regra, por quê? Porque se eu não faço essa conjugação verbal, eu falo o verbo totalmente errado. Fica o famoso nós vai, eles vão, eles foi, né? A gente fala o verbo errado. Então, é muito importante que eu lembre que na terceira pessoa do singular, uma frase afirmativa e somente na afirmativa. Olha como em inglês é fácil. Nas outras formas, negativa e interrogativa, o verbo volta a ser como era antes, tá? Então, na afirmativa, o verbo vai acrescentar um S ao final se eu estiver usando uma frase e o verbo for aplicado à terceira pessoa do singular, ok? Olha só, eu vou pular para o slide da frente e depois a gente volta nesse slide para que vocês possam entender. Nesse slide da frente eu tenho aqui, ó, affirmative form, né? Olha só, o verbo like conjugado com todas as pessoas. I like, you like. He, she, it likes. We like, you like, they like. Viu só? A única modificação que a gente tem aqui é na terceira pessoa. Fora isso, o verbo é exatamente a mesma coisa, eu não preciso me preocupar com conjugar. Enquanto no português eu teria eu gosto, tu gostas, ele gosta, nós gostamos, vós gostais, eles gostam, 6 formas, em inglês a gente tem apenas 2, então é muito mais fácil, muito mais tranquilo, muito menos gasto para nossa cabeça, muito menos gasto de energia para nossa cabeça, tá certo? Então, essa é a forma afirmativa do simple present, ok? Quando eu vou para negativo, quando eu quero falar o verbo, né, uma frase negativa, eu quero dizer que aquela ação não vai acontecer, não está acontecendo, né? Eu preciso chamar um verbo auxiliar, tá? E esse verbo auxiliar é o do, tá? O do vai aparecer aqui para me ajudar a transformar o verbo em negativo, tá? Colocar ele na forma negativa. Eu vou colocar o do e aí eu vou colocar o not, tá? Que é o não. Então, em vez de eu falar o verbo principal com o not, quem vai receber esse not, quem vai carregar esse not, é o verbo auxiliar e não o verbo principal. Então, em vez de eu falar assim, I like not, eu vou falar como? I do not like, ok? Então, ou então, né, se eu for traduzir ao pé da letra, é muito comum, principalmente nós brasileiros, quando vamos falar uma frase negativa em inglês, que a gente quer falar, a gente fala assim, I not like. Totalmente errado. Já deu para sacar que você não é americano, que você não é inglês, que você não fala inglês. Porque tá muito errado, é um erro muito grosseiro, ok? Então, quando for assim, a gente sempre tem que lembrar que na negativa eu preciso de ajuda. Quem vai me ajudar? O verbo auxiliar, o do, ok? E é o do que também vai sofrer aquela mudança lá da terceira pessoa do singular, tá? Então, além dele carregar o not, ele vai fazer tudo. O verbo principal, ó, vai ficar de folga ali, sem sofrer alteração nenhuma, sem mudar sua forma, perfeitinho, bacaninha, bonitinho. Quem vai sofrer e carregar todo o serviço nas costas é o verbo auxiliar, ok? Então, quando eu quero falar que eu não gosto de esportes, eu vou falar como I do not like sports. Ou eu posso abreviar e falar americano, inglês, enfim, os falantes do idioma inglês adoram abreviar palavras. Onde eu puder colocar apóstrofe, pode ter certeza que a gente vai colocar, tá? Então, I do not pode virar I don't, tá? Eu tiro o O do not, substituo ele por uma apóstrofe e junto tudo numa palavra só, tá? Faço uma salada mista aí. Então, I don't like sports. Olha só, vou pular de novo para o slide da frente, depois a gente volta para esse. Olha só, forma negativa, a forma completa, full form. Full significa completo, tá? Short é a forma curta. Então, I do not like, you do not like. Chegou na terceira pessoa do singular, o que virou? He, ou she or it,
does not like. O do vai virar does, D-O-E-S, does, tá? Não é does, não é dois, é does. Então, he does not like. Aí, o plural volta a ser tudo como era antes. We do not like, you do not like, they do not like. E a forma curta, a forma abreviada, eu vou falar como? I don't like, you don't like. Chegou na terceira pessoa do singular, eu falo como? She doesn't like. Vamos repetir? Doesn't, ok? She doesn't like. Plural virou como? Mesma coisa de antes. We don't like, you don't like, they don't like. Gente, tá vendo como o inglês é fácil? Meu Deus do céu! Se a gente falasse, se o português fosse fácil como o inglês, nossa, seria muito mais fácil de aprender, né? Por isso que nosso idioma realmente é fera e nós somos fera, porque pra gente falar o nosso idioma, a gente rala para aprender. E no inglês é muito mais fácil, muito mais prático, ok? Então, voltando agora, no slide anterior, a gente vai falar sobre a forma interrogativa. Como que eu faço uma frase interrogativa no simple present? Eu vou chamar de novo quem? O meu verbo auxiliar, tá? Quem vai sofrer toda a mudança, quem vai fazer todo o serviço novamente é o verbo auxiliar. O verbo principal vai ficar lá, lindo e bonitinho, paradinho no lugar dele, tá? Então, do you like sports, né? Se eu falo assim, I like sports. Do you like sports? Ok? Do you like sports? Você gosta de esportes, né? Quem fez a interrogação foi o like? Não, foi o do. Eu vou pegar o verbo auxiliar e eu vou trazer ele para antes do sujeito, tá? Para o início da frase, antes do sujeito. Do you like sports? A gente vai ter uma inversão na ordem, né? O sujeito vai vir juntinho com o verbo principal e o verbo auxiliar vai vir para antes do sujeito. Do you like sports? Ok? Olha lá no slide da frente. Do I like sports? Do you like sports? Na terceira pessoa do singular, o do novamente vai virar does. Então, does he like? Does she like? Ou does it like? Né? E no plural, nas pessoas do plural, volta tudo como era antes. Do we like? Do you like? Do they like? Ok? Aí, teacher, se eu quiser perguntar assim, do que você gosta, ou onde, ou quem, né? What, where, who, são as famosas perguntas com WH, W8 questions, né? Que são as perguntas com aquelas palavrinhas que indicam onde, quando, né? Por quê, quem, né? O que eu vou fazer? Essas palavras vão vir antes do verbo auxiliar do, tá? O do, ele vai para o começo da frase, mas sempre depois das W8 questions, ok? Essas W8 questions sempre vão ser a primeira coisa da pergunta. Em seguida o auxiliar, em seguida o sujeito, em seguida o verbo principal. Olha os exemplos que eu tenho no slide aqui no cantinho direito. What do you like? Né? Do que você gosta? Where does he live? Onde ele mora? Who lives here? Quem mora aqui? How much is this? Né? Quanto é isso? Né? Quanto custa? How much is this? How much é uma expressão muito comum, muito conhecida. Why do you work so hard? Por que você trabalha tanto, tão pesado? When does the train leave? Quando o trem parte? How often do they come? Com que frequência eles vêm? Ok? Então, essas perguntinhas com essas palavras, elas são muito comuns de aparecerem, são termos muito comuns, né, muito utilizados, e quando utilizados, elas vão vir antes do verbo auxiliar, ok? Olha só, exemplos que eu trouxe aqui nesse slide. He likes Hollywood movies. We love the food in this restaurant. He cries each time they give him an injection. Ele chora toda vez que alguém dá uma injeção nele. É bem comum, principalmente em crianças, né? She tries to talk to him, but he won't listen. Ela tenta falar com ele, mas ele não escuta, né? Ele não vai escutar. They jump really high. Eles pulam muito alto, ok? Então, eu tenho esses exemplos.
Viram só, alguns eu estou na terceira pessoa, algumas eu não estou na terceira pessoa. Quando está na terceira pessoa, eu tenho S. Quando não está, eu não tenho, ok? E assim, a gente encerra a nossa visão geral sobre o Simple Present e vamos para o Present Continuous, ou Present Progressive, tá? Present Continuous, ele é utilizado para mostrar continuidade da ação no momento presente, tá? É uma ação que ela indica que aquela ação está acontecendo, ela ainda não concluiu, tá? Ela não foi concluída, tá? Nesse tempo verbal, a forma original do verbo, ela é utilizada com ing. O verbo principal vai vir acrescido do sufixo ing. Então, I am coming, you are coming, he, she, it is coming, we are, they are, you are, ok? Olha só os exemplos. I am coming tonight, they are coming today. Eles estão vindo hoje. Eu estou indo hoje à noite. Eu estou vindo hoje à noite, ok? E na negativa, quem vai receber o not é o verb to be. O auxiliar no present continuous é o verb to be, ok? Então, I am not coming ou I'm not coming. You are not coming ou you aren't coming. He is not coming or he isn't. We are not coming or we aren't. You are not coming or you aren't coming. E they are not coming or they aren't coming. Tá vendo que aqui, nesse caso, a gente está falando de uma ação que está acontecendo ou está prestes a acontecer, ok? O present continuous eu também posso utilizá-lo para um futuro bem próximo e mais próximo ainda do que quando eu utilizo o present simple, ok? Nesse caso, eu vou usar o verb to be como auxiliar. E é ele que vai sofrer todas as mudanças em relação ao sujeito e em relação às formas negativa e interrogativa, tá? Como eu já disse. Então, afirmativa é o sujeito, verb to be mais o verbo principal com ing, como a gente já viu. A negativa é o sujeito, o verb to be com not, mais o verbo principal com ing. E a interrogativa? A interrogativa, o verb to be vai para antes do sujeito, ok? Assim como no simple present é o verb do, né? O auxiliar do que vai para antes do sujeito. Nesse caso aqui, quem vai para antes do sujeito é o verb to be. Então vai ficar assim, am I coming? Are you coming? Você está vindo? Is he coming? Ele está vindo? Ok? Então, o verbo to be vai vir para antes do sujeito, ok? E a mesma coisa com relação àquelas WH questions. A pergunta, né, a palavra, né, interrogativa com WH, what, where, when, why, vai vir primeiro, aí vem o verbo to be, vem o sujeito e vem aí o verbo principal com ing. Olha só os exemplos. What is he doing tonight? When are you coming? Where is he heading to? Who is leaving today? How are we spending Christmas? Why is he seeing him tomorrow? With whom is she meeting? Tá? Então, o que ele está fazendo hoje à noite? Né? O que ele fará hoje à noite? Quando você vem, quando você, né, virá, para onde ela está indo? Quem está partindo hoje? Como nós vamos passar o Natal, né? Por que ele irá vê-lo amanhã? Com quem ele está se encontrando, ok? Por fim, para a gente terminar esse tópico, eu quero mostrar para vocês alguns verbos que quando eu acrescento ing, eles sofrem um pouquinho de modificação na grafia, tá? Olha só, arrive vira arriving, sem o E. Start vira starting, eu dobro a letra T no final. Leave, eu tiro a letra E e ponho ing, leaving. Ben, eu vou dobrar a letra N, vai ser banning. Stop, eu vou dobrar a letra P. Marry, eu vou colocar só o ing. See, eu vou tirar a letra E, See vai virar seeing. Fly vai virar flying. Stay vai virar staying. Plan, eu dobro a letra N. Skip, vai dobrar a letra P, tá?
E todas essas regrinhas. Try, trying, make, making, have, having, picnic, picnicking. Eu vou colocar um K antes do ing. Do, doing, get, getting, com 2 T's. Run, running, com 2 N's. Sit, sitting, com 2 T's. Carry, carrying. Vote, voting. Eu tiro o E e ponho o ing. Enter, entering. Take, eu tiro o E e fica taking. Write, eu tiro o E e fica writing, tá? Essas regrinhas são interessante vocês memorizarem. Eu não vou nem trazer muitas regras gramaticais de quando que eu tiro uma letra, qual que é a regra. Mais pra frente, alguns verbos a gente vai precisar ver isso, mas por agora basta memorizar. Também não vou traduzir esses verbos, porque vai ficar como tarefinha para vocês estudá-los, entender o significado, se possível tentar empregá-los em frases, para a gente poder ir se familiarizando com o idioma, ok? Para a gente finalizar, eu trouxe esse quadrinho comparativo do Present Continuous e do Simple Present, para vocês verem como que a gente forma as frases de acordo com cada sujeito, né? Na afirmativa, na negativa e na interrogativa. Olha só, I am walking no Present Continuous. Se for o Simple Present, é só I walk, né? Em uma, eu estou caminhando, na outra, eu caminho, ok? You are walking, he is walking, we are walking, you are walking, they are walking. Gente, só uma observação em relação ao verbo to be. Viram que são apenas 3 formas? Am, are e is. Cada uma das pessoas do singular tem a sua forma própria. No plural, todas vão ser a forma are. Então, we are, you are, they are, ok? Só no singular que I am, you are, he is, tá? Então, I am walking, you are walking, he is walking. We are walking, you are walking, they are walking. No Simple Present, eu vou ter apenas 2 formas. Uma forma para a primeira e segunda do singular e todas do plural e uma diferente para o he, she, it, a terceira pessoa do singular. Então, I walk, you walk, he, she walks. We walk, you walk, they walk. Tá? E na forma negativa, o auxiliar do Present Continuous é o verbo to be, ele que vai sofrer todas as mudanças. E no Simple Present é o do, ele que vai carregar o not junto com ele. Então, I'm not walking, you are not walking, he, she, it is not walking, we are not walking, you are not walking, they are not walking. E na negativa, I do not walk, you do not walk, he, she, it does not walk. We do not walk, you do not walk, they do not walk. E na interrogativa, relembrando, o verbo to be vai vir para antes do sujeito, no caso do Present Continuous. E o verbo auxiliar do vai vir para antes do sujeito, no caso do Simple Present. Então, am I walking? Are you walking? Is he walking? Are they walking? Sorry, are we walking? Are you walking? Are they walking? E no Simple Present, o do vai vir para antes do sujeito. E eu vou falar como? Do I walk? Do you walk? Does he, she, it walk? Do we walk? Do you walk? Or do they walk? Ok? Sempre o verbo auxiliar que vai sofrer a mudança. Sendo assim, let's practice. Vamos praticar um pouquinho e vamos tentar identificar se eu preciso completar a frase com Simple Present ou com Present Continuous. Teacher, mas como que eu vou saber? Primeiro de tudo, eu vou tentar identificar aquelas palavras que são marcadoras do tempo verbal. Elas costumam ser utilizadas especificamente naquele tempo verbal, né? Então, por aquelas expressões que existem na frase, eu consigo saber se é uma ação que está acontecendo ou que acontece, né? Uma ação no presente simples ou no presente contínuo, né? Uma ação que está em andamento ou se é um fato, né? Uma coisa que está no presente, ok? Olha só, once a week. Once significa uma vez, né? Uma vez é once. 2 vezes, twice. 3 vezes para frente, 3 times. 4 times, 5 times e assim por diante. Então, once a week, uma vez por semana. Olha só, a expressão uma vez por semana indica o quê?
indica uma rotina, né? Lembram lá no comecinho que a gente falou? Qual é o tempo verbal que eu uso quando eu quero falar sobre rotina? Exatamente, o simple present. Então, once a week I go to an art class at college, né? Uma vez por semana eu vou para uma aula de arte na faculdade, tá? Lembram? College, naquela aula que a gente viu sobre false cognates, college é um dos falsos cognatos, tá? Não, college não é colégio, college é faculdade. Olha só agora. Look, it, aí eu vou usar o verbo snow, que é nevar. Look, it outside, lá fora. Olhe, lá fora. Geralmente quando eu aponto para alguma coisa, para a pessoa ver, é porque é uma coisa que está acontecendo, né? Então, look, it is snowing outside. Eu vou colocar no present perfect. Olha só. Once a week, I go to an art class at college. Look, it's snowing outside. Vamos mais um. Harry is not home right now. O Harry não está em casa agora. Aí eu vou usar o verbo study at the city library, né? Então, o Harry não está em casa agora. Eu vou usar o verbo study, que é estudar, na biblioteca municipal, na biblioteca da cidade. Se ele não está em casa agora, significa que o que ele está fazendo fora de casa está em andamento. Então, qual é o tempo verbal mais indicado aqui? Vai ser o present continuous. He is studying at the city library. Ok? E o próximo? Don't give Lisa any cheese. Não dê queijo para Lisa. Não dê nenhum queijo para Lisa. Ela, she. Aí eu vou usar o verbo hate. Hate significa odiar, né? Ela odeia, né? Fica melhor no simple present. She hates it. Né? É um fato, ela não gosta. Quando é um fato, eu uso o simple present. Geralmente, quando eu vou expressar a opinião, gostar, não gostar, amar, eu uso sempre o simple present, tá? She likes, she loves, she hates, tá? Até um comentário interessante. Existe um slogan de uma rede de fast food muito famosa que fala assim, I'm loving it, né? Eu estou amando isso. Não está errado, mas é extremamente informal. Então, evitem usar esses verbos de opinião, né? Que indicam opinião, like, love, hate, né? São verbos que indicam uma opinião, eu gosto, eu não gosto, eu odeio, eu adoro, adoro, né? Evitem usá-los com presente continuous, porque o mais correto é que a opinião é um fato, né? Diz alguma coisa em relação à pessoa. Ele vai ser usado de preferência no presente simples, tá? Com isso, nós terminamos por hoje esse tema de Simple Present, Present Continuous. Na próxima aula, nós vamos ver sobre o Simple Past e o Future, ok? Qualquer dúvida, eu estou sempre à disposição de vocês. Pelo material de apoio, vou trazer algumas informações mais complementares. São temas longos, eu sei, são muitas informações. Como eu disse, nós poderíamos ficar aulas e mais aulas, né, vendo sobre esse tema, mas para a gente conseguir abordar o máximo de conteúdo possível, a gente vai se reduzir a esse resuminho, tá? Eu espero que vocês tenham conseguido entender e eu estou à disposição para mais dúvidas. Finalizando a nossa aula, então, vamos para o nosso momento de pronúncia, nossa pronunciation tip de hoje. A nossa pronunciation tip de hoje, eu trouxe 2 sonzinhos que costumam fazer muita confusão na cabeça de nós brasileiros. É o SH, SH, e o CH, CH. SH, ele vai ter um som tipo de X. E o CH vai ter um som de T, mas aquele T que a gente costuma falar, sabe, igual de tia, né? Aquele T mais sonoro. Então, o SH vai ser, olha só, share, X, shoes. Olha só no final da palavra, wish, cash, ok? Diferentemente, o CH vai ter um som parecido com o do T. Então, chair,
cheese, choose, which, no final da palavra, né? O CH no final da palavra mantém esse sonzinho de T. Então, which, catch, ok? A diferença vai ser essa, share, chair. Share significa dividir. Se eu falo chair, olha só, uma mudançazinha no som parece a mesma palavra, mas o significado é completamente diferente. A escrita é bem diferente, mas a pronúncia, se eu falo errado, eu estou falando uma coisa completamente distinta. Então, share é diferente de chair. X é diferente de cheese. Shoes é diferente de choose. Wish é diferente de which. E cash é diferente de catch. Ok? Terminamos a nossa aula de hoje. See you soon na nossa próxima aula sobre verbs. Bye, bye!